Vamos para Coríntios capítulo 7. Chegamos ao capítulo 7. Nós vamos ler hoje de 25 em diante. Mas antes, eu gostaria de ler o versículo 1 do capítulo 7. Não está no texto aqui na tela de hoje. Mas eu vou ler só um trechinho do versículo 1 do capítulo 7. Nós já estamos no verso 25, vamos até o 40, vamos encerrar o capítulo 7 hoje. Mas lá no começo do 7, Paulo diz assim: quanto ao que me escrevestes, etc, etc, etc. Nós entendemos que esse trecho, que a gente tem vários assuntos, nós falamos sobre casamento, Paulo fala sobre o divórcio, fala sobre os ascetas, lembra? Aqueles que diziam que mesmo sendo casado você não deveria ter relações sexuais. Ele fala sobre santificação, sobre quem é viúvo, sobre quem é separado. Ele trata de alguns assuntos sobre a família. E ele começa o trecho dizendo: quanto ao que me escrevestes, ou seja, esse é um trecho onde Paulo está respondendo algumas perguntas que a igreja de Corinto fez para ele. Nós não temos as perguntas, nós temos só as respostas. Nós vamos ler agora o trecho a partir do versículo 25 até o 40, e a gente não sabe qual foi a pergunta que fizeram para Paulo, para que ele escrevesse o que ele escreveu. Mas estudando aquilo que ele escreveu, a gente imagina que tipo de pergunta chegou para ele, para que ele respondesse isso aqui. Vou formular para você aqui a provável pergunta que deve ter chegado a Paulo pela carta dos Coríntios. Deve ter sido uma pergunta mais ou menos assim: a minha filha é virgem, e ela está prometida em casamento, coisa que na época era muito comum e muito sério, alguém ser desposado ou prometido em casamento. Os tempos são difíceis, eu sou pai, e acho que não é hora deles se casarem. Aliás, ela quer servir a Deus, ela tem uma vocação, o esposo, o rapaz, também tem uma vocação, mas ela está em dúvida se essa é a hora que eles devem se casar ou não, se isso atrapalharia a vida deles ministerialmente ou não, e se é o momento certo. Nós temos uma informação de que no ano 51 da nossa era, perto dessa época aqui, ou talvez um pouco antes de Paulo escrever essa carta, houve uma grande crise na cidade de Corinto, inclusive com fome, dificuldade e falta de trabalho, no início do primeiro século. E é provável que esse pai que tenha escrevido isso, ou essa igreja que mandou isso para Paulo, perguntou: é errado ela se casar? É certo eles voltarem atrás? Eles devem ou não devem se casar? Eu estou dizendo para ela não se casar, porque eu acho que é um pecado fazer isso nesse momento. Essa deve ter sido a pergunta desse pai ou dessa igreja para Paulo. Vamos ler o que ele diz, a resposta de Paulo. Bom, com respeito às virgens, eu não tenho um mandamento do Senhor. Ele não tinha nenhuma frase textual de Cristo falando sobre isso. Mas eu dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Vou dizer o que eu penso, já que eu não tenho um texto para responder a vocês sobre isso. Considero, por causa da angustiosa situação presente, a dificuldade que está presente hoje em Corinto, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. É o tempo angustiante que vocês estão passando. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Ele linka a dificuldade dos dias com o futuro, a volta de Cristo. A coisa vai ficar difícil. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. A coisa está bem difícil. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Algo óbvio. E quem se casou cuida das coisas do mundo, como de agradar a sua esposa.
Assim ele fica dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, separada para isso. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas desse mundo, como agradar ao seu marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite. Estou dizendo isso aqui para facilitar a vida de vocês, é o meu conselho. E para vocês se consagrarem desimpedidamente ao Senhor. E ele prossegue. Entretanto, olha só, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, você está aí achando que ela está envergonhada, está passando já a flor da idade, e as circunstâncias exigem, faça o que quiser, ela não peca, que eles se casem então. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar a virgem, a sua filha, bem fará. Não está errado uma coisa, não está errada a outra. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, e quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor, ele diz. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Que interessante a resposta de Paulo. Eu li bastante, estudei sobre esse texto, e acho que essa deve ter sido mesmo a pergunta. É bem provável que havia uma dúvida. Porque você se lembra no começo do capítulo 7, quando Paulo rebate os ascetas, dizendo, olha, você tem que se privar da sua mulher, viu? Você não deve ter relação com ela, porque isso é pecado, ou você não vai poder servir a Deus direito. Esses ascetas eram aqueles que queriam ter uma espécie, entre aspas, de santificação severa. E Paulo diz, imagina, se você por algum motivo, algum problema, vocês estão orando por algum problema, e não tiverem relações, tudo bem, até é compreensível, mas vocês não podem ficar muito tempo assim. Vocês são casados, isso não é pecado. Paulo não está dizendo que casar é pecado, nem que não casar, nem continuar solteiro seja. Ele está respondendo a uma indagação, no início do capítulo 7, que é feita. E quanto ao que vocês me escreveram, eu não tenho nenhum mandamento de Deus explícito, mas eu vou dar um conselho daquilo que eu acho. E nós, como igreja, decidimos canonizar o conselho de Paulo, e isso é maravilhoso. Acho algumas coisas interessantes aqui em Paulo. Quando ele diz, eu não tenho o mandamento do Senhor, mas eu vou dar um conselho a vocês. Eu acho isso magnífico quando eu leio textos assim. E quando eu leio essa simplicidade e a sinceridade de Paulo. Esse texto é sagrado e serve para nós hoje. Eu me lembro quando nós começamos a igreja, e eu às vezes na pregação, como acontece até hoje, dizia assim, irmãos, eu não tenho muito certeza disso, eu li esse texto, mas eu acredito que seja assim. Algumas pessoas chegaram a me repreender, ou querendo me repreender, dizendo, você não pode falar isso, você é o pastor da igreja, você tem que dizer que Deus falou com você, e que assim que tem que ser, e assim que é. Eu falei, gente, isso é uma besteira. Se você gosta de alguém que afirme que está certo, siga-o, mas ele está errado, e você também. Porque o próprio Paulo diz, olha, não há um mandamento explícito, mas eu entendo que eu tenho o Espírito de Deus e vou dar um conselho a vocês. É quando a gente ora e busca entendimento de Deus, a gente chega no resultado daquilo que de verdade o Espírito fala com todos. E o que eu acho belo nesse texto é o fato de que as circunstâncias da cultura da época deviam apertar aquela pessoa, que não é diferente nos dias de hoje. Está solteira, hein? Fica pra tia, hein? Isso para homem e para mulher. E aí, não casou, hein? Não tem ninguém. A solidão é um assunto difícil para os dias de hoje também. Não era naqueles dias fácil e também não é hoje. Mas as circunstâncias da sociedade nos apertam. Eu acho que desse trecho onde Paulo responde a uma indagação provavelmente sobre um caso específico, traz uma lição muito grande para todos nós. Primeiro, que a gente vive tempos difíceis, e eram tempos difíceis. Quando ele diz no versículo 26 sobre a angustiosa situação presente, eles deviam estar passando por algo parecido com o que a gente passa nos nossos dias. E Paulo dá um conselho de prudência. Se vocês voltarem atrás, não é errado. E ele diz ao pai, se por acaso você acha que é vergonhoso para sua filha, está passando a flor da idade, tá bom, não é pecado, que se casem. Mas o que eu estou dizendo a vocês é para que vocês tenham prudência nesse momento. Irmãos, esse texto tem uma lição interessante para nós hoje.
Nós vivemos um momento de prudência. Nós vivemos uma era onde o consumo é um Deus para nós. E você precisa consumir. Você precisa comprar e mostrar o que você tem. Isso é tão forte e essa divindade é tão poderosa que o sincretismo com o evangelho está presente na maioria das igrejas. Aonde dessa posição aqui que se prega, se diz para as pessoas: você está em vergonha porque você não tem. Você está em vergonha porque você não comprou, porque o seu carro é velho. Isso é um sincretismo religioso com o Deus do consumo. Gente que é ensinada distorcidamente através da palavra de Deus, que não é a de Deus, é apenas um texto utilizado para um outro contexto, ou para uma outra realidade, dizendo que você tem que ter, tem que consumir, ou tem que casar, ou tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. Você vê uma propaganda na televisão e você é empurrado a ter e a consumir. Digo isso porque eu também sou empurrado. E você passa em frente a uma loja, passa em frente a uma vitrine, e é muito interessante você ver o conceito das pessoas de que você vive num país onde você não pode ter nada, porque você é assaltado. Tudo bem, eu não sou a favor da violência, nem acho que tem que ser assaltado, mas não é porque eu tenho que ter tudo. Não é esse o princípio. Eu quero viver num país em paz, eu também. Um país onde você possa andar com o celular na rua, eu também. Mas não porque eu sou escravo do celular, ou porque eu tenho que ter sempre o novo e ninguém tem que me assaltar. Eu não quero ser escravo da violência, ter que ficar trancado em casa, mas eu também não quero ser escravo do consumo e ter que ter para mostrar que eu tenho. Se você não pode ter, irmão, relaxa, não tem problema, ninguém morre por causa disso. Eu e você temos mais ou menos a mesma idade, crescemos com bamba cabeção, bamba monobloco e quichute e conga. Certo ou não? Foi no governo Collor que vieram os primeiros carros importados para o Brasil, assim, com taxa acessível. E era um Lada, você lembra? Porque antes disso, a gente só tinha Fusca, Passat, Brasília. Eu tinha uma Brasília, irmão, e o meu pai tinha uma Brasília, primeiro teve um Fusca, depois uma Brasília, que tinha o mesmo problema, que você vira o volante e não vira nada. Você vai virando, aí tum, aí você vira. Era um jogo danado. Pro outro lado, tum, aí você consegue virar. Era assim, não era? Mas tinha o Gordini, motor 2 tempos, Vemaguete. Aí era o Willys. Meu pai teve um Cinca. A gente era feliz. Só quantos canais de televisão tinha, irmão? Fala pra mim. Você punha a cultura que você não assistia, porque era cultura, a gente não quer cultura, ninguém via cultura. O SBT passava Bozo o dia inteiro, fala a verdade. Depois veio o Chaves, ainda ajudou. Aí você tinha a Globo com as novelas, 24 horas por dia. A Record, que ainda não era religiosa, era uma bênção. Para não falar mais. A Manchete veio depois, a Manchete foi moderna, irmão. Porque não tinha nem a Manchete, pulava para o 11, que era a Gazeta, que é só São Paulo. Outros estados nem tinham, só a gente tinha a Gazeta. Não é verdade? E tinha Mesa Redonda com a Valone e a Bandeirantes. Depois veio a Manchete. Hoje você tem 70 canal e fica pulando e não está satisfeito. Não está passando nada. Passando nada? Olha que loucura isso, irmãos. Olha que doideira. Você tinha 3 tipos de tênis para você comprar e você era feliz. Todo mundo tinha igual, agora alguém tem diferente. Eu lembro que do chinesinho que vinha do Paraguai, quem tinha um daquele era feliz da vida. Meu pai fez uma viagem para o Paraguai uma vez, trouxe um Nike para mim. Eu cuidava daquilo como se fosse a última vaca viva no pasto do mundo. Sabe, eu andava sem dobrar o pé, que é para não fazer vinco no tênis. Não é verdade? E é mesmo. E andava assim, ó. Não pode dobrar porque vai marcar. E a gente era feliz. Naquela época, o ethos da cidade de Corinto, e o que significa ethos? Significa o conjunto dos hábitos e costumes que formam o modo de vida de uma cidade. A etnia tem um ethos, tem um hábito, tem um costume, tem as atitudes culturalmente reconhecidas como o valor daquela sociedade. As nossas cidades nos engolem. Nós somos o que elas são. Saiu do interior, vai morar na cidade grande, cuidado.
Lá tem vício, jogo e prostituição, e você vai entrar nisso. Por quê? Porque o ethos te engole. Porque todo mundo é. Está solteira? Tem que casar. Está casado? Tem que separar. Não, é verdade. No inglês tem a palavra thank, e thank you, que é agradecer, e no português tem o thank. Thank. Você tem que, mas você tem que, todo mundo ao teu redor fala o que você tem que. E inclusive nas igrejas. Você tem que prosperar, você tem que comprar, você tem que ser. Esse pai pergunta, talvez, obviamente, eu acredito muito que seja essa a pergunta que esse pai ou essa igreja fez para Paulo. Com todas as respostas e a coerência dos outros textos que Paulo escreve sobre casamento, sobre santificação, sobre serviço, sobre ministério, de alguém dizendo: o que eu faço? Não se preocupe, se acha que está na hora, ela está com vergonha, deixa, casa. Se puder não casar, melhor. Olha o tempo que vocês vivem. Talvez você, com esse texto, vai descobrir que essa cidade está engolindo você. Você nem está dizendo para alguém, mas parece que você tem que fazer para dar resposta a você mesmo diante de alguém. Você se sente pressionado pelo que os outros são e você não é. Você se sente em vergonha porque vivem e você não. Eu não estou dizendo aqui que não seja legítima a vontade de você ter algo a mais e dar melhores condições para a sua família e para os seus filhos. Isso é legítimo, e todo o ser humano que está bem na sua saúde, ele está disposto a ir adiante. E aliás, cuidar desse mundo, da natureza, cuidar dessa terra e uns dos outros é mandato de Deus para nós. Socialmente e culturalmente, Deus nos ensina assim desde o Gênesis. Quando alguém está indisposto para ir à frente, deve estar doente. O ser humano naturalmente busca o melhor. É uma dádiva também de Deus, isso não é errado. Mas cuidado, para que você não seja engolido num tsunami que está levando tudo. Você não para pensar o que você é e quem você é. A sua identidade é formada somente pelas coisas que te cercam. Você é refém, você foi sequestrado pela opinião de alguém. E porque os outros são, você também tem que ser. Porque se aquele faz, você também tem que fazer. Se vai, eu também vou. Se transa, eu também transo. Se fuma, eu também fumo. Se bebe, eu também bebo. Se joga, eu também jogo. É assim que vai. E nós nos sentimos bem porque nos encaixamos nesse ethos. E como eu não destou da curva média, eu não sou um desviado fora do padrão, então eu me sinto bem. E você pode concordar comigo nisso. Você se sente mal até o momento que você vê alguém pior, aí você fica bem. Eu hoje tenho um mau jeito nas costas, eu tô aqui meio assim, meio robozinho. Foi ontem, aliás, fui fazer o que não devia em casa, fiquei assim. Aí minha irmã já deu um remédio, eu vou tomar agora depois, e amanhã eu vou no médico, mas eu tô ruim. Então eu cheguei aqui falando: poxa, mas eu tô ruim, né, meu? Estou encarqueirado, caramba, as costas. É só chegar alguém lá e falar: ei, vou ter que operar a vesícula. Estou bem, graças a Deus. Opa, estou legal. É assim que a gente, não é? Porque quando você está bem, e você fala assim: não, que legal, que bom, hein? Ó, estava com o meu carro ruim, rapaz, era homocinética, era suspensão, consegui dar de entrada, legalzinho. Comprei o meu, sei lá, isso aqui tem ar, direção. Tá bom, aí você para lá no posto. Aí vem o irmão para uma SUV, o seu é 1000. Aí você fica mal, porque o outro tem. Você ficou fora. O ser humano é um ser desencaixado da vida. Porque desde o Éden, quando negou a Deus, ele não se encaixa mais na existência. Porque não existe sentido na existência sem o fator Deus. E o homem, ao invés de ser teorreferente, ou seja, ter as suas referências de vida em Deus, passou a ser ego-referente. Então a minha referência está em mim mesmo. Quando eu faço alguma coisa para comparar se isso é bom ou não, ao invés de eu olhar para o Criador, eu olho para o outro. E assim a sociedade vai passando por transformações, por comparações com experiências humanas
extra a vida com Deus. O referencial absoluto do próprio Criador para nós inexiste. Mas você tem Cristo e eu também. Esse mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que ele está querendo dizer é que ele aprendeu, e esse é o verbo mesmo, eu aprendi. Eu não sabia, mas eu aprendi. Posso ter sido refém daquilo, da lei ou disso, mas agora eu aprendi que há um estado acima ou fora de padrões estabelecidos por um ego e por uma vida humana distante de Deus. Eu aprendi com Cristo que Ele está comigo. Nós cantamos aqui hoje, agradecemos a Deus pela sua ressurreição, porque na ressurreição somos o que somos. A pergunta que eu tenho a você é se essa verdade de que a ressurreição de Cristo, a nova vida, a presença dele em nós, a mente de Cristo e as atitudes dele sendo agora incorporadas na minha e na sua vida, essa lente que nos faz enxergar a vida a partir da existência de um Criador que nos deu vida e que, apesar de pecarmos, Ele enviou Seu Filho por nós. A leitura que fazemos de tudo que nos cerca, a partir de um coração compungido e humilde diante de Deus, se de verdade isso faz parte da nossa vida. Ou se você está sendo flechado e atacado pela situação ao seu redor, para que você tenha o que você não pode, para que você case sem poder, para que você saia da sua casa porque você não aguenta mais. Gente, é incrível, é triste o número de pessoas que a gente aconselha com esse tipo de problema particular que Paulo está dizendo. Jovens que se casam e não têm a menor noção do que é casar. Acha que paixão e amor é o que vê na televisão, é o que vê na novela e no filme. Não tem a mínima noção da transformação pessoal, de se moldar ao outro, de ser uma massa sendo formada e que dois se tornam um. Não há um referencial absoluto, o casamento não é uma coisa que vem de Deus, a gente inventa. Como dizia o Cazuza, o nosso amor a gente inventa para se distrair. O rastro de feridos é gigantesco. Eu já ouvi coisas do tipo: eu casei porque eu não aguentava mais ficar na casa da minha mãe. Eu gostava dele, mas sei lá, o outro tinha me dado um pé e eu achei que era a solução e eu tentei, tipo assim, me dá uma de frango. Não gostei, prefiro aquela de bacalhau. Gente que se une assim, vou tentar. Mas isso não vale apenas para o casamento, mas para tudo na vida. Parece que a referência de Cristo, que é a vida, se apagou para nós, e somos cristãos, hein? E quando vamos tomar uma decisão, nós queremos saber o que está acontecendo ao nosso redor, porque somos capturados e sequestrados pelo ethos da cidade, pela correria de São Paulo, pelo padrão de vida desse mundo. Às vezes isso acontece dentro da nossa própria família. Nossa própria família fica cobrando de nós o que somos, o que não somos. Um grande exemplo disso são os nossos filhos. Nós ficamos torcendo para que eles estudem alguma coisa que dê bastante dinheiro. Não, filho, não vai entrar na faculdade e fazer isso aí, que isso aí não dá dinheiro. Mas quem disse que ele tem que fazer o que dá dinheiro? A cidade, esse mundo diz isso. Que não existe vocação e não existe mais satisfação no seu trabalho, e você não faz o que você faz porque Deus deu a você uma vocação, você faz porque dá dinheiro, mesmo que você seja infeliz fazendo o que você faz, mesmo que você gaste todo o dinheiro que você ganha para pagar um bom psiquiatra, para tomar bastante remédio, para ficar bem entorpecido, para poder aguentar o tranco do estresse aonde você trabalha. Mesmo que você fique doente com síndrome do pânico, estresse pós-traumático, pelas situações que você passa, pelas responsabilidades de um workaholic que te colocou um peso de 5 toneladas na cabeça e te cobra de noite, você não para de trabalhar, e você não tem como almoçar tranquilo com a tua família, e nem tampouco conversar com o teu filho, porque o que mais importa é o dinheiro que você ganha. E quando alguém te pergunta como é que você está, você fala que está muito bem, porque você está muito bem vestido, com uma roupa muito legal, e com um carro bom na porta, mas a tua família está acabada, porque você está seguindo um ethos da sociedade, e você quer isso para o teu filho.
Porque ele veio com a ideia de te dar uma coisa que não dá dinheiro e você está preocupadíssimo com ele porque vai ter pouco dinheiro. Porque nesse mundo precisa ter dinheiro. Será que não seria melhor ele se mudar para uma praia do Nordeste e fazer colarzinho de Durepox e ter vida? A gente dá risada. É que a gente gasta a vida inteira e trabalha que nem um desgraçado para juntar dinheiro para passar 10 dias, onde esses caras moram 24 horas por dia, o ano inteiro. Nós vamos encontrar muitas coisas maravilhosas na cultura da nossa cidade e do nosso país. Mas vamos encontrar muitas coisas terríveis no ethos dessa nossa sociedade, que precisam ser redimidas, precisam ser salvas, porque também foram sequestradas pelo mal, pelo sexo, pelo dinheiro, pelo poder. E a gente entra nessa baila, a gente entra nessa dança. Esse texto de Paulo para mim é um conselho que diz, olha, não é errado se você casar e nem é deserrado se você não casar, mas presta atenção, não é isso. Ainda mais se vocês têm uma vocação, siga a vocação de vocês. Ele não está dizendo se você tem vocação você não pode casar. E não está dizendo só case se não tiver vocação. Mas ele está dizendo, pense bem no que você vai fazer. Cada coisa tem um lugar, tem um momento, tem uma hora, tem um porquê. Tem um propósito de Deus. Se você assim se permitir moldar por Ele, ouvir a sua voz e ser guiado pelo seu Espírito. Sem querer espiritualizar demais a coisa. Mas como não espiritualizar a vida de alguém que tem o Espírito de Deus morando dentro de si? É difícil. Essa é uma realidade que transcende a nossa maneira de viver. Há um Deus habitando dentro de nós. Há um Senhor nos ensinando. Talvez você esteja cobrando mais do teu marido. Hoje é dia dos pais, hein? Porque ele tem que ganhar mais. Ele tem que ganhar mais. Tira o tem que. Analisa de um outro jeito. Ou você está apurrinhando a tua esposa porque ela tem que fazer. Não tem que. Vê direito como é que é o sofrimento dela dia a dia em casa, em vez de você ficar apurrinhando por causa da salada ou do tipo de maneira que ela conduz o cabelo do filho. Ou você está exigindo demais do teu pai e da tua mãe, vai devagar. Ou você está pesando demais sobre os teus filhos, menos. Menos. Respira um pouco mais fundo. A palavra branda, ela acalma o furor, diz a Bíblia. Um pouco mais de concordância. Tudo bem, talvez vocês não consigam isso ou aquilo, mas não matou ninguém. Ah, mas a gente é casado, ainda não tem tal coisa. Quando vocês casaram, vocês não tinham, até hoje não tem. Continua vivendo. Jesus disse em Mateus 6, a gente está cansado de ler. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é a vida mais do que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa que você veste? Olha para os lírios do campo, que não tecem e não fiam, mas eles, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olha para os pássaros que estão no céu, que não trabalha onde você trabalha, não tem o ticket de refeição que você tem, ele continua vivo porque Deus continua sustentando. Agora vocês acham que vocês valem menos do que isso e que Deus não cuida de vocês? E quantas vezes você, tão pressionado do jeito que você está, que você tem que fazer e tem que ter, e tem que casar, ou tem que separar, ou tem que não sei o quê, você está ansioso como um louco e você se tornou o seu próprio Jesus. Você é o seu próprio Messias. Eu tenho que não sei o quê, eu tenho que morrer na cruz, eu tenho que, você vai salvar a sua vida, é você que vai salvar a sua mulher, é você que vai salvar a sua existência. Ei, devagar. Já tem um Cristo ressurreto, que é nosso Senhor. Cabe a nós repousarmos e dizer, Senhor, cuida. Vai ser difícil, porque você vai ver passar na tua frente o trem do descontrole. Você vai estar louco para querer mexer, e Deus fala, não vai mexer, deixa andar assim.
Você vai estar doido para querer, mas eu vou pôr a mão. Ele vai, não vai pôr a mão e não vai mexer, porque eu estou fazendo alguma coisa aqui. Para de ser pressionado por tudo e por todos e você querer dar conta. Para, respira, senta e assiste. Não é você, sou eu. Se você conseguir ter fé suficiente para crer que o Senhor está com você, e que você pode ter certeza de que Ele cuida, tirar um pouco a mão e deixar Ele pilotar, e dentro dessa sua fé, que é a certeza de que Ele é Senhor da sua vida, você conseguir conviver com o trem desgovernado, aparentemente desgovernado, sem que você entre em colapso nervoso, você está bem. Porque no mundo de hoje, está todo mundo neurótico, inclusive nós. Muito. Nossos casamentos estão pegando fogo. A gente briga por qualquer coisa. Basta acontecer um negócio dentro de casa que a gente joga a culpa inteira em cima do marido. Tudo é por sua causa. Ou em cima da mulher, ou em cima dos filhos, ou em cima dos pais. Nós estamos à beira de um colapso nervoso porque essa cidade nos engoliu. E a gente tem que dar uma resposta e fazer o que todo mundo faz. Para. Nós somos luz e sal no meio das trevas e do que está podre. A gente vai andar na contramão do sistema, na grande maioria das vezes. Fazer o que ninguém faz, crer no que ninguém crê, amar quando ninguém ama, perdoar quando ninguém perdoa, dar a outra face quando ninguém dá, andar mais uma milha quando todo mundo quer ficar parado, dizer palavras de amor quando todo mundo quer ódio, e dizer deixa para lá quando todo mundo diz não, tem que fazer alguma coisa. Esse texto de Paulo, que fala sobre se a virgem deve casar ou não, se vão ter tempo para fazer o que Deus quer ou não, revela algo muito maior. Muito maior. Uma cidade em crise, querendo dizer para esses jovens como é que eles tinham que ser. E eu quero encerrar essa reflexão, dizendo para você que é jovem. Vou dizer para você que a gente, como pastores da igreja, tem hora que dá vontade de arrancar os cabelos. O que eu posso fazer para os jovens da igreja não entrarem na loucura que está esse mundo? Do consumo, da droga, do sexo, dos nudes, do vazio, da falta de significado, da violência. O que a gente faz? E eu sei que muitos pais que estão aqui me perguntam, Zé, o que eu faço? Não há uma resposta. Paulo disse, eu não tenho um mandamento de Deus, eu tenho um conselho para vocês. Não tenho um mandamento de Jesus sobre qual cigarro você deveria ou não fumar. Não tem um mandamento de Jesus dizendo com quantas pessoas você deve transar ou não. Se você deve mudar de sexo ou não. Você não tem. Não da maneira como talvez muitos perguntem. Existe uma resposta do Evangelho de que Cristo deu a sua vida para nós. Ele deu a vida por nós, sim. Morreu no nosso lugar porque somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas Ele também ofereceu a sua vida para nós, para viver dentro de nós e nós deixarmos a nossa vida de lado e passarmos a viver a dele. E se alguém me pergunta, aqui nessa igreja aceita esse tipo de gente? Eu digo, aceita qualquer tipo de gente, porque qualquer tipo de gente tem que fazer a mesma coisa, negar a si mesmo. Partindo do princípio que nenhum de nós somos o que somos, mas negamos a nós mesmos e tomamos a sua cruz, pode vir gente de qualquer jeito, pode vir com qualquer tipo de vida, você vai jogar ela fora mesmo? Porque essa é a proposta de Cristo para nós. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Eu ainda fumo, posso batizar fumando? Vai apagar, porque a gente vai te afundar, não é verdade? Pode, mas não cabe agora você fumar.
A verdade é que todos nós negamos a nossa vida. Todos nós, quando olhamos para Cristo, dizemos: não, isso aqui que eu estou vivendo não é vida. Não, aquilo ali é vida. O que eu estou vivendo é uma loucura que todo mundo manda em mim, quer dizer como é que eu tenho que ser. Pera. Nada disso aí é vida. É que se eu fizer isso aí, no meio de vocês eu vou me sentir bem, mas eu não me sinto bem. É que eu acho que se todo mundo disser que eu estou certo, eu vou me sentir bem. Não é isso. Eu não sei quem eu sou, mas quando eu olhei para Cristo, agora eu sei quem eu sou. Eu sou dele e ele é meu. Ele é a vida e eu estou morto. Por isso eu quero a vida de Cristo em mim. Nessa manhã, por favor, negue você mesmo. Vamos nos negar hoje. Vamos olhar para dentro da nossa casa. Hoje é dia dos pais. Você vai almoçar com os teus filhos, com a tua esposa, ou com o teu esposo, com o teu pai. Olha para a dádiva da família que Deus nos deu. Eu sei que tem o carro, eu sei que tem a moda, eu sei que tem a tendência, tem o dinheiro, tem a conta, tem o cartão. A sua vida não é nada disso. Se você não tiver nada disso, mas tiver uma mesa onde está um cordeiro e a tua família ao redor, você tem tudo. Você tem tudo. Aliás, você já tem o que você precisa. Pare de correr atrás do que você não precisa. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Paulo disse que não tinha um mandamento, mas tinha um conselho. Esse conselho é santo e sagrado, Senhor. Senhor, a gente fica tão desesperado, afoito, ansioso, porque a cultura que nos cerca e os hábitos dessa sociedade estão nos capturando, estão nos sequestrando. Sequestraram nossa mente, nossos padrões, nossos sentimentos. A gente está louco, a gente não sabe nem mais quem somos. Todo mundo diz que tem que casar, todo mundo diz que tem que separar, que essa é a hora, que não é aquela hora. Senhor, nos dá serenidade, isenção. Se o Senhor morreu na cruz para nos resgatar, então eu não sou mais sequestrado. O resgate foi pago. Eu sou teu. Não permita que eu olhe para mim, nem para o meu lar, nem para as coisas que eu tenho, do jeito que o mundo olha. E essas cobranças de comportamento, de consumo, de ideais de vida, não vão mais partir de quem está ao meu redor, mas eu tenho Cristo como meu Senhor. O Senhor é a minha referência, o Senhor é a minha vida. É difícil, meu Deus, porque a gente vive o dia inteiro cercado pela internet, por pessoas que querem dizer tudo para a gente, e é notícia, é os modismos, as tendências, os pensamentos, as filosofias, as cobranças, dizem que eu sou intolerante, é tanta loucura. Acalma, Senhor, o nosso ser, limpa a nossa mente e nosso coração. Nos dá liberdade para vivermos o Teu Evangelho. Que pelo menos dentro do metro quadrado do nosso lar a gente tenha paz, porque ali reina o Rei dos Reis e ali está o Teu reino. Que não fiquemos dentro de casa cobrando uns dos outros, Senhor, segundo os padrões do que está da porta para fora, mas segundo os padrões daquele que habita dentro de nós e que disse: não andem ansiosos. Esse exemplo, Senhor, de Paulo aos Coríntios seja um bálsamo para nós. Ainda mais hoje que estamos celebrando o Dia dos Pais. Que haja paz nas nossas casas, Senhor. E quando a gente der um passo para decidir sobre qualquer coisa, ministério, vocação, casamento, exemplos como Paulo diz aqui, ao invés de sermos pressionados pelo ethos dessa cidade, sejamos impulsionados pelo Teu Espírito que habita em nós. Sem medo, sem necessidade de darmos satisfação para um mundo que gira em torno do pecado, mas apenas para satisfazer aquele que nos chamou das trevas para a sua luz, e sejamos satisfeitos e vivamos em paz, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, Deus nos abençoe.